Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre comunicação verbal e não verbal. Quando se fala em texto ou em linguagem, normalmente se pensa em texto escrito, linguagens verbais, ou seja, a capacidade que nós, seres humanos, temos de expressar nosso pensamento por meio da fala e da escrita. Essa forma de expressão é denominada linguagem verbal. A linguagem verbal é linear. Isso quer dizer que os signos e os sons que a constituem não se misturam. Isso acontece tanto na fala quanto no texto escrito, ou seja, cada signo e cada som são usados em um momento diferente do outro, e essa característica pode ser observada em qualquer texto escrito. Veja alguns exemplos de linguagens verbais. Nós temos aqui o humor muito presente na tirinha da personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais? Espirituais? Artísticos? Humanos? Não. Dos que servem para alguma coisa. E temos aqui um outro exemplo de texto verbal. Temos uma poesia do escritor e poeta português Fernando Pessoa. Se eu te pudesse dizer o que nunca te direi, eu teria que entender aquilo que nem eu sei. Muito bonito, não é mesmo? A comunicação não verbal, por outro lado, se realiza por meio da grande variedade de signos e imagens sensoriais. Mas além do texto escrito e da fala, como mencionamos anteriormente, existem outras formas de linguagem, como a pintura, a fotografia, a mímica, a dança, a música e muitas outras mais. Essas formas de linguagem são denominadas não verbais. Na linguagem não verbal, vários signos podem ser usados ao mesmo tempo, ou seja, não existe a linearidade da linguagem verbal. Mas tanto a linguagem verbal quanto a não verbal expressam sentido e, para isso, utilizam-se de signos. A diferença é que na linguagem verbal os signos são constituídos dos sons da língua, enquanto que nas outras exploram-se outros signos, como as formas, a cor, expressões, gestos, entre outros. As expressões também são formas de comunicação não verbal. Os bebês, por exemplo, se comunicam por meio do choro, que tem diferentes significados. O choro pode representar fome, dor, frio, calor, saudade, busca de aconchego, entre outros. E é importante destacar que o choro é o primeiro recurso de comunicação utilizado por nós, seres humanos. Um fator importante que merece ser destacado sobre esses dois tipos de linguagem é que, se na linguagem verbal é impossível que uma palavra se misture a outra, na pintura, por exemplo, várias figuras ou vários signos eles ocorrem simultaneamente. Quando contemplamos um quadro, por exemplo, captamos de maneira imediata a totalidade de seus elementos e depois, por um processo de análise, podemos ir descompondo essa totalidade. Nós temos aqui um quadro do artista espanhol Salvador Dalí, que representa um pouco esse exemplo. Criado pelo próprio artista Salvador Dalí, esse método crítico paranoico consistia em uma ferramenta para a apreciação dessa arte surrealista, que é um método que envolve várias formas de associação irracionais, criando vários significados para uma mesma imagem. É uma forma espetacular para se compor uma obra de arte, vocês não acham? Por exemplo, nessa imagem eu consigo visualizar um senhor de barba, um perfil desse senhor, e também eu consigo visualizar uma mulher abraçada com um bebê e um senhor de chapéu. Interessante, não é? Bom, a aula de hoje termina por aqui e até a próxima!